Muito bom dia a todos. Nós estamos no canal Paz e Bem, esse é o Caminhos do Espiritismo. E hoje, mais uma vez, nós vamos nos ligando a Deus e pedindo que a espiritualidade, nesse momento, nos ampare. Nós vamos começar um novo estudo e hoje nós vamos receber o sociólogo Elias Moraes. Nós somos o Sejus e nós vamos conversar sobre o Livro dos Médiuns. E nessa conversa do Livro dos Médiuns, nós vamos conversar sobre um tema que intriga muito as pessoas, que é sobre o maravilhoso e natural. Por quê? As pessoas, via de regra, acham que o espiritismo vai lidar com tudo que não é natural. E hoje nós vamos conversar com o Elias, que vai nos dizer, vai nos mostrar que não é bem assim. Então, Elias, bom dia e vamos já para as suas considerações iniciais. Bom dia, Carla. É um prazer estar aí novamente com o público do Sejus. É um público muito querido, porque a gente discute assuntos de altíssima relevância, né, aqui no programa Paz e Bem. É bom estar com vocês. Vamos lá ao Livro dos Médiuns, que eu acho que é um dos livros mais intrigantes da obra kardeciana e um dos mais atuais. Vai ser muito bom esse estudo, com certeza. Legal. Elias, vamos começar contextualizando aqui. Ele vai dizer assim, olha, Kardec vai dizer, se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Ou seja, o pessoal chamava tudo de ilusão. Ainda hoje tem essa premissa. Sim. As pessoas acham que é ilusão. Algumas vertentes da psicanálise estudam dessa forma, como sendo ilusão. Mas aí o Kardec vai entender o seguinte, ele vai dizer assim, olha, mas o que vocês entendem por maravilhoso? O que é sobrenatural para vocês? Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre o contexto que nós estávamos vivendo lá e sobre essas perguntas que o Kardec faz. Eu até acho interessante, Carla, para a gente entender melhor o contexto em que Kardec discute isso, né? Eu acho que é bom a gente pegar o que era maravilhoso sobrenatural na época dele, para a gente entender o que é maravilhoso sobrenatural também na época de hoje, né? Na época dele eram muito comuns os fenômenos das mesas girantes, isso era moda na Europa, na época de Kardec. Qualquer pessoa que pega os quadros lá da época vai ver algum outro que tinha essas brincadeiras de rodas sociais das mesas girantes. Era muito comum um outro tipo de fenômeno que ainda hoje é bastante observado também, que as famosas aparições, pessoas que viam espíritos, fantasmas, como se diz na tradição lá dos Estados Unidos, fantasmas, né, os ghosts, né? Então, há outro tipo de fenômeno também que era interessante, que era mais raro, os fenômenos de transporte de objetos, que alguns, inclusive, faziam pesquisa com isso, e os fenômenos do sonambulismo, como Kardec entendia na época, como a sociedade entendia na época de Kardec, os fenômenos ligados ao sonambulismo, que não era propriamente sonambulismo, como a gente entende hoje. Às vezes a gente lendo Kardec, estranha ele falar em sonambulismo, porque, na verdade, eram os fenômenos que hoje a gente analisa como um processo de incorporação, o espírito incorpora a pessoa e passa a agir por ela, né? Então, até um incidente que eu acho que ilustra bem, algum tempo na nossa casa espírita, chegou lá uma pessoa desesperada pedindo ajuda, porque a senhora tinha enlouquecido, né? E ela estava com a faca na mão e tentando matar o próprio marido. A gente trabalha num bairro de periferia, onde essas coisas são bastante comuns, né? E quando a gente chegou e foi tentar contornar a situação, nós percebemos que ela realmente estava inteiramente incorporada por um espírito que, no diálogo que se estabeleceu, a gente percebeu que era um antigo compadre dele de quando vivo, e que ele, por um ato absolutamente inadequado, entregou o cunhado, dedurou o cunhado na linguagem dele, né? E o cunhado estava ali para poder tirar satisfação com ele, porque por conta disso o cunhado foi assassinado, o compadre foi assassinado. Então, estava lá o compadre incorporado na mulher dele com a faca na mão, tentando tirar satisfação. Então, assim, esses fenômenos que acontecem hoje, você citou bem aí, né, no campo da psiquiatria, da psicologia, que eles querem dizer que é esquizofrenia, e atribuem uma série de outras explicações, né? Esse tipo de fenômeno foi o que Kardec foi pesquisar, então, foi analisar, para poder entender, né, entender até que ponto isso é sobrenatural, até que ponto isso é miraculoso, do que se trata isso, essas mesas girantes, que hoje seria o copo, né, a mesinha de copo,
né? Até hoje tem brincadeira do copo. Esses dias, algum tempo atrás, a turma falou, brincadeira do copo, etc. Vem ver para você ver. Eu falei, gente do céu, eu entendo tudo isso. Acho que vocês estão mexendo com coisa perigosa, né? Não é tão simples assim. Então, hoje tem a brincadeira do copo, tem as visões de gente que vê as coisas, tem essas incorporações que vão parar em hospital psiquiátrico, tomando com camisa de força, com medicação sossega-leão para poder controlar a pessoa. Então, os fenômenos hoje estão de maneira diferente, mas a gente vai ver que são exatamente os mesmos, né? Apenas colocados de maneira diferente. E aí sim, de maravilhoso, de sobrenatural, é que a gente vai então discutir por que não tem nada de maravilhoso nem sobrenatural. Se a gente considerar a existência do espírito, a gente vai ver que tudo isso é explicado de uma maneira extremamente racional, extremamente lógica e muito tranquila, né? As explicações são absolutamente naturais. Curioso, né, que, assim, curioso não, um fato é que o cientista italiano Ernesto Bolzano, ele escreveu um livro só sobre fenômenos de transporte, ele não era espírita. E quando você vai ler, é até árido para quem não é da área científica, ler aquele livro porque é só análise, por que as coisas andavam, mudavam de lugares, etc. Inácio Ferreira, que era médico, vai trazer novos rumos à medicina 1 e 2, com pesquisas que ele fez dentro de instituições psiquiátricas que ele trabalhava, comprovando os casos das obsessões, que depois nós vamos falar aqui ao longo do livro dos médiuns. Então, aqui o que o Kardec está trazendo no Maravilhoso Sobrenatural? Ele está dizendo assim, o pensamento é um atributo do espírito, e que através desse pensamento nós conseguimos exprimir sentidos e conseguimos fazer certas coisas. Então, isso, através do pensamento, nós espíritas explicamos muito do que acontece, inclusive, com o corpo, né, Elias? Sem ir para o maravilhoso e para o sobrenatural. E daí eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão aí da intervenção dos espíritos e também entrasse um pouquinho na questão da causa e efeito para a gente explicar essa questão do maravilhoso e sobrenatural. Você citou a questão do pensamento e da interferência dos espíritos, né? Tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente resgatar lá do livro dos espíritos, quando Kardec, eu não sei se foi Kardec ou quem foi, né, que perguntou para os espíritos se eles interferem nos nossos pensamentos e atos. E a resposta do espírito é muito curiosa. Ele diz assim, olha, interfere a tal ponto que pode até se dizer que são eles que nos dirigem. Então, eu não sei se o espírito exagerou um pouquinho, não são eles que vos dirigem, porque chega a parecer que a gente não tem autonomia, o que não é bem assim, né? Na verdade, ele quer dizer que essa influência é muito maior do que a gente imagina. E quando a gente pega, principalmente, esse tipo de fenômeno que Kardec vai analisar aí, quando ele discute a questão do maravilhoso sobrenatural, aí sim a gente pode perceber que em toda essa fenomenologia, a gente tem como observar a presença muito clara de uma entidade, uma consciência, para usar a terminologia que está se usando hoje no mundo da ciência, de uma consciência que não é do sujeito que está experimentando aquele fenômeno. Né? E a gente percebe que essa consciência, essa inteligência, ela é independente e ela se manifesta com toda clareza. Qualquer pessoa que participe como observador, como pesquisador, como estudioso de uma reunião mediúnica numa casa espírita, tem condições de, ao longo do tempo, perceber com muita clareza o que é o pensamento do médium e o que é o pensamento do espírito. Isso fica muito claro no fenômeno. Quando você pega os casos de transtornos psiquiátricos, para você analisar isso, por exemplo, entre as pessoas que são internadas numa clínica psiquiátrica em processo de surto, né? Um surto psiquiátrico. Você percebe também, é possível você diferenciar ali com muita clareza o que é do próprio indivíduo e o que é de uma mente diferente da dele. Né? A medicina atualmente, a psiquiatria atualmente tem classificado como esquizofrenia, e Bezerra de Menezes, que era médico, ele chamava atenção para esse detalhe, falava, olha, se nós formos examinar os nossos loucos, nós vamos perceber que a grande maioria deles, na verdade, estão vivendo um processo, que você citou muito bem, um processo de obsessão, no qual uma outra entidade, uma outra inteligência, vai exercer uma dominação danosa sobre a mente da pessoa a quem ele está influenciando. Então, nesse processo que a medicina, às vezes, classifica de esquizofrenia, em muitos casos, nós vamos perceber claramente a presença de uma outra entidade, de uma outra inteligência que está num processo, às vezes, de subjugação da mente do ser humano,
né? Por um processo, por uma causa que aí é preciso ser analisada, caso a caso, para entender o que levou a isso. No exemplo que eu citei no início, era inclusive um problema grave que chegou a um assassinato durante a vida da pessoa que foi vitimada, né? Então, aí nós vemos que é uma atuação mente a mente, né? O espírito, enquanto mente, atuando sobre a mente do ser encarnado e provocando esse desajuste todo que se traduz nesses quadros patológicos que a gente percebe. É muito importante, né, Elias, nós dizemos o seguinte, que a questão espírita, ela vai apoiar, ela vai ter uma complementaridade nos tratamentos que já são aplicados pelo homem. Ninguém está sugerindo aqui que você vai tratar somente no centro espírita. Algumas pessoas podem ter essa questão, pode conseguir melhoras dessa forma. Nós sabemos que a espiritualidade, no sentido de aumentar a espiritualidade do indivíduo, reverte muitos casos de transtorno, mas sempre seguindo a indicação médica do psicanalista, do psicólogo, porque existem causas também muitas vezes orgânicas, algumas vezes não, e outras sim, mas nós não estamos aqui para fazer essa avaliação, nós só estamos sugerindo um complemento, né, disso para que as pessoas possam trabalhar. E o livro... Ô, Carla, isso que você disse é muito importante, porque hoje já existem determinados psiquiatras, tá? Já são vários casos que a gente percebe de psiquiatras que, por já conhecerem, às vezes sem ser espírita, é muito interessante isso, sem serem espíritas, mas em percebendo que esses processos acontecem, alguns psiquiatras, inclusive, encaminham para uma casa espírita e diz para a pessoa, olha, eu vou te medicar aqui sob esse aspecto para te ajudar, né? Mas você precisa frequentar uma casa espírita para tratar esse caso seu do ponto de vista espiritual. A gente já recebeu mais de um caso assim, e aqui em Goiânia nós temos um psiquiatra que ele próprio, por ser espírita, ele mesmo já pega os casos, e a gente encaminha para ele muitos casos por conta disso também, como ele tem essa percepção do lado espiritual, ele atende no consultório e ele mantém uma equipe de apoio que ajuda nos casos em que fica claro uma interferência espiritual. Então, eu diria que a percepção dessa questão, ela vai abrir um caminho terapêutico muito importante para a psiquiatria, na medida em que possibilita ao médico atuar sobre as causas e não apenas sobre o efeito. Eu acho que isso aí vai trazer um ganho muito grande na medida em que isso for sendo incorporado pela psiquiatria. Já traz. Eu mesma já tive a oportunidade de me tratar com um médico espírita, psiquiatra e homeopata, aqui em São Paulo. Juntou as três. Porque também, ontem eu assisti um documentário português que me foi passado sobre a questão da psiquiatria e da indústria das drogas e como são feitos esses livros com os diagnósticos de doença. Então, isso é um capítulo para a gente falar aqui 1 hora sobre isso, mas quanto mais esses médicos vão se aproximando dessas questões espirituais, e no caso a homeopatia, que foi precursora da entrada do espiritismo aqui, mais nós vamos vendo as pessoas sofrerem menos, né? Sofrerem menos, que é o objetivo que nós temos aqui, porque qualquer questão, seja ela de obsessão, ou de um transtorno associado à obsessão ou não, é uma questão de muito sofrimento. Mas aqui no Livro dos Espíritos, quando a gente volta para isso, eu queria, Elias, que você comentasse a questão de toda causa inteligente tem um efeito. Em quem o Kardec se baseou para trazer isso e para dizer o porquê da questão dos espíritos, né? O Kardec é muito interessante a gente ler Kardec e perceber o quanto ele se apropriou da lógica do René Descartes, né? É muito interessante. Isso aí vem lá de 1640 alguma coisa aí com René Descartes, né? E Kardec era cartesiano no sentido importante dessa palavra, porque hoje a palavra cartesiano está dando um sentido um pouco pejorativo, mas na época de Kardec, nesse sentido, é muito interessante perceber como que ele absorve aquele pensamento lógico, racional do René Descartes e aplica inteiramente na estruturação das pesquisas que ele vai fazer na área do espiritismo, né? Então, René Descartes analisava isso, ele falava, olha, não tem como você ter uma inteligência que não tenha, um fenômeno inteligente que não tenha nada de inteligente por trás, né?
E Kardec vai fazer essa análise, vai usar esse princípio para analisar os fenômenos, vamos dizer, de ordem espiritual, como a gente poderia dizer hoje, né? Então, ele vai dizer, olha, se esse paciente, vamos pegar no caso mais com enfoque clínico, não era o enfoque de Kardec, o enfoque de Kardec era mais psicológico, né? Mas se essa pessoa apresenta esse estado de transe, e nesse estado de transe ele revela um pensamento diferente do pensamento ordinário dele, é preciso analisar esse pensamento que está sendo revelado, né? Então, porque, aplicando aí o princípio cartesiano, não há como você observar um fenômeno que manifesta caracteres de inteligência sem entender que tem uma inteligência por trás disso, né? A primeira explicação que se deu na época de Kardec, e que muitos pesquisadores atuais, por estarem ainda imbuídos de uma visão, de uma filosofia materialista, eles acabam tentando fugir da explicação do espírito. Aí envolvem outras explicações, inconsciente, subconsciente, esquizofrenia, dupla personalidade, aí envolve um monte de explicações. Mas Kardec chama atenção para isso. Olha, se você está vendo um fenômeno que manifesta um aspecto de inteligência nele, é preciso considerar que por trás dele tem uma inteligência, senão você escamoteia, né, a explicação para poder fugir da realidade, de que nós temos, então, um fenômeno claramente, como a gente caracteriza hoje, um fenômeno mediúnico. Legal. E é importante isso que você falou, porque o Hermínio C. Miranda vai escrever um livro, Condomínio Espiritual, onde o caso da Sibyl, que tinha múltiplas personalidades e foi acompanhada por uma psicanalista, uma psiquiatra durante anos, porque cada hora ela era uma pessoa, ele é analisado não só sob a ótica científica, mas sob a ótica da mediunidade, como é que aquilo funcionava na Sibyl. Então, é importante porque nós temos grandes estudiosos trazendo isso. E outro ponto muito importante que você trouxe, Elisa, que a gente tem que ressaltar, é que Descartes foi importantíssimo. Hoje a gente se usa cartesiano como se fosse uma coisa pejorativa, mas tem um curso, inclusive na Universidade Pampédia Online, que eu fiz, e a sensibilidade e o progressismo de Descartes era enorme. Ele só não avançou mais porque ele tinha um filho ou uma filha que ele cuidava, e que naquela época ele já era perseguido, e a perseguição na época dele era a morte, né? Ainda é hoje, nos casos, né? A morte moral, a morte da liberdade, ainda é, como nós estamos... Hoje é a morte simbólica, às vezes, mas se mata hoje. Mas continua sendo a morte. E ele só não fez mais por conta disso, porque ele tinha esse compromisso, então ele tinha que segurar um pouco a genialidade dele. E aqui nesse Kardec... Carla, eu até gosto de dizer assim, olha, não fosse René Descartes e o método que ele inaugura da racionalidade, né, na análise do objeto em estudo, não fosse isso, a gente não estaria conversando por internet hoje. A tecnologia só foi possível conseguir esse salto que conseguiu, graças ao materialismo metodológico adotado pela ciência a partir da perspectiva de René Descartes. Então, se a gente fala do cartesiano hoje como sendo uma crítica, é porque hoje há outros horizontes em vista que podem ser ampliados, desde que a gente não abra mão do materialismo metodológico que foi proposto lá por Bacon, por ele, e por vários que vieram outros, por Karl Marx, que também foi um dos principais defensores desse método, né? Que é de você fugir de toda e qualquer explicação metafísica quando você tem uma explicação material clara, né? E, aliás, a ciência só conseguiu o salto que conseguiu porque todo metafísico foi excluído da explicação causal, né? Se a gente tivesse ainda preso na metafísica, talvez a gente não tivesse chegado ao que a gente chegou. Então, nós temos que ter um reconhecimento muito grande com o método materialista, porque a gente acha que materialismo é o materialismo existencial de hoje. Nada a ver uma coisa com a outra, é importante separar isso, né? Ou então materialismo filosófico de negação do espírito. Também não é isso. O materialismo que a ciência preconiza e que nós temos que defender é o materialismo metodológico, né? Que permitiu tantas conquistas e que deve muito à racionalidade de René Descartes, né? Se a gente hoje tem outros horizontes por ampliar, que a gente amplie sem perder essa base, porque ela é muito importante. Legal. E mesmo o materialismo filosófico, né, ele é importante, porque a gente está aqui num canal Paz e Bem, que também tem essa intenção de abarcar também os que são ateus, né? Na própria Universidade Pampédia, nós temos um curso sobre a arte de amar do filósofo Erich Fromm,
que ele admite a parte transcendente do homem, mas que ele está falando sobre os ateus, que no caso ele representa esse grupo. Então, tudo isso é muito importante porque a humanidade precisa dessa diversidade. Aqui, especificamente no livro dos médiuns, me causou curiosidade, eu fui fazer uma pesquisa, o que eram os convulsionários de Saint Médard. Se eu estiver pronunciando errado, me corrija, por favor, porque o francês não é uma língua que eu domino. Então, aí eu percebi o seguinte, que é um grupo, né, que surge a partir de um diácono, eu vou colar aqui, gente, porque eu não lembro o nome do diácono, em Paris, em 1727, aos 37 anos, um diácono, que era o filho mais velho, ele acaba passando por essa experiência aqui, que é de coisas que voam, de fenômenos mediúnicos, que ele acaba presenciando e vendo, e todo mundo dizia que era loucura, né? Naquela época era comum querer exorcizar isso, né? Que tinha que exorcizar, tinha que tirar tudo aquilo. E Kardec vai dizer o seguinte, olha, até este fenômeno, ele não é sobrenatural. A gente tem condições de explicar isso. E quando a gente diz isso e diz que o espiritismo é ciência, né, filosofia e religião, as pessoas acabam, por desconhecer o livro dos médiuns, eles muitas vezes falando, mas que ciência que nada, né? Não estudou nada, como assim, né? Ciência. Esse pessoal tá falando lenha, tá falando qualquer coisa. Mas Kardec desenvolveu toda essa questão. E eu queria que você falasse um pouquinho das condições para estudo do espiritismo. É interessante observar que, nesse caso específico que você está citando, Kardec está pegando uma informação histórica. Ele está analisando uma informação histórica. Aliás, ele faz isso em vários pontos, né, na Revista Espírita. Ele pega informações históricas e analisa para tentar compreender isso, à luz da possibilidade que o entendimento espírita abria para essas explicações, né? Então, Kardec usa muito esse recurso. E ainda hoje, a gente tem essa possibilidade nos fatos que acontecem corriqueiramente na atualidade, né? Eu gosto de citar casos, assim, que são da sociedade, porque eu acho que eles ilustram. Kardec também fazia isso, né? Aqui em Goiânia, nós tivemos um fenômeno muito interessante, alguns anos atrás, de uma casa onde as coisas pegavam fogo sem mais nem menos. Aí chamou-se padre para ir lá fazer exorcismo, como você disse, pastores evangélicos para irem lá fazer também orações. Então foi um caso muito interessante, porque todo mundo que presenciou o fenômeno percebeu que não havia da parte da família nenhum motivo, nenhuma manobra para querer fazer que isso acontecesse, nem mesmo chamar a atenção, como se pensou que pudesse ser, porque a família sofreu muito com isso, né? E aí vem a explicação espírita, né? Faltou um pesquisador espírita, na época eu falei assim, por que eu não vou lá, meu Deus? Eu trabalhava 8 horas por dia, falei, não tinha condições para isso. Mas eu achei muito interessante, que era o típico fenômeno que mereceria uma análise até da academia mesmo, né? Seria interessante colegas, professores de física, estudarem o fenômeno, mas isso aí acaba sendo relegado assim, ao embuste, à fraude, que a família que está querendo aparecer, e ninguém pega o fenômeno em profundidade para estudar. Então, eu acho que é muito interessante a gente começar a abrir os olhos, e quando você falou do espiritismo como ciência, filosofia e religião, há uma crítica que a gente tem que se apropriar enquanto espíritas. Infelizmente, no Brasil, o espiritismo tem sido mais uma religião. A gente não tem dado ao lado da pesquisa e mesmo ao lado da filosofia a atenção que essas duas áreas merecem, até por serem o suporte sobre o qual o espiritismo se apoia. Eu diria que o espiritismo sem a filosofia, sem a religião, ele vai cair no fanatismo novamente, o que nós não podemos permitir, né? Então, acho muito interessante essa iniciativa do pessoal do Sejus. Aqui em Goiânia, a gente está aí com a EFOS, tem um grupo no Rio de Janeiro, discutindo física e espiritismo, tem gente discutindo ciência e espiritismo no Brasil inteiro hoje, porque percebeu essa emergência, né, de se retomar a discussão filosófica e científica. Então, eu diria assim, olha, e mais do que nunca nós temos que procurar integrar esses estudos com a academia, porque a academia tem muitas condições para fazer esse trabalho de pesquisa em torno dos fenômenos espíritas. Em Juiz de Fora, nós temos lá colegas fazendo um trabalho maravilhoso na pesquisa da fenomenologia espírita, com recursos avançadíssimos, inclusive com parceria com, se não me engano, o Instituto Massachusetts, nos Estados Unidos, né?
que fizeram pesquisas excelentes sobre as condições de transe mediúnico. Então, eu diria que hoje o desafio nosso é retomar de novo o enfoque kardeciano. Né? Aquele enfoque kardeciano, não vamos matar o religioso. O religioso no Brasil foi o que salvou o espiritismo também, a gente tem que reconhecer isso. Né? O religioso no Brasil salvou o espiritismo. Sabe? Então, só a frieza da academia das pesquisas não é suficiente para alimentar o espírito humano na sua necessidade de transcendência. Mas que a gente não mate nenhum dos aspectos, né? Que a gente mantenha o religioso e aprofunde o científico, o filosófico, porque é isso que garante ao espiritismo estar ligado nessa busca incessante da explicação mais adequada, do método de investigação mais consistente, para que a gente tenha um espiritismo alinhado realmente com a filosofia e a religião, como Kardec pretendia. Eu acho que esse lado é muito importante, você tocou num ponto fundamental. Legal. Agora eu vou usar a tua própria fala, você usou uma fala que me remete à questão católica, que é salvou, né? Então vamos usar esse salvou e vamos trazer aqui para o capítulo que a gente está estudando. O que é milagre, que Kardec fala aqui, Elias? O milagre, né? O milagre é uma velha questão. O milagre é uma palavrinha interessante que sobreviveu aí milênios, né? E está até hoje ainda tem muita gente que acredita em milagre. Essa questão do milagre, Carla, eu gosto muito de uma coisa que foi dita pelo Einstein. Ele diz assim, olha, eu até nem tenho a fonte disso, eu tenho isso por folclore aí, mas parece que realmente é dele. Ele diz assim, olha, de duas uma, ou não existem milagres, né? Ou então tudo é milagre. E eu gosto muito dessa fala dele, porque o que é milagre? A filosofia, voltando na sua origem lá no começo, né? A filosofia ela nasce do sentimento de espanto do ser humano com aquilo que ele não explica e não conhece. E aí ele vai então tentar estabelecer conjecturas a respeito disso. Então, eu acho que o ponto mais bonito da filosofia é esse olhar para aquilo que eu não consigo compreender. E quando eu penso em coisas que eu não consigo compreender, eu gosto de brincar assim, olha, eu não sei explicar como é que cresce o fio do meu cabelo. Como é que esse trem vai espichando pela ponta? Se fosse pelo pé, eu entenderia, mas pela ponta eu não entendo, né? Como é que crescem as unhas das minhas mãos? Sabe, como é que cicatriza um machucado, uma ferida que eu faço no meu corpo? Eu não sei explicar essas coisas. A medicina tem uma explicação para a reposição das células e etc. E que eu falo aqui é uma explicação até certo ponto. Nós não sabemos explicar como é que uma flor desenvolve perfume, nós não sabemos explicar o milagre da vida. A Xuxa contagiou a nossa geração com aquela música dela falando do milagre da vida, né? E, aliás, a geração dos nossos filhos, né? A gente ficava de marmanjo olhando e achando bonito. Então, assim, a vida em si é um milagre que a gente não explica. A gente fica tentando explicar o sobrenatural como sendo um milagre por falta de elemento mais compreensível. Então, acho que nesse ponto a doutrina espírita lança luz sobre isso, que até então tem sido visto como milagre, mostrando assim, olha, nós não estamos sozinhos no universo, né? Nós não somos os únicos seres inteligentes, nós encarnados, nós temos uma multidão, Paulo já falava isso, o apóstolo Paulo, né? Ele falava que nós estamos imersos numa multidão de testemunhas, e essas testemunhas, a gente, no texto dele é muito claro que nós estamos imersos numa multidão de testemunhas espirituais, para tudo que a gente vive e que a gente faz. Então, na verdade, nós não precisamos recorrer à hipótese do milagre para a gente explicar tanta riqueza fenomenológica que envolve a vida humana, né? Para explicar os transes anímicos ou mediúnicos que o homem manifesta, dependendo da situação, para explicar o êxtase religioso, nós não precisamos da palavra milagre para isso, né? Eu diria como Albert Einstein, nós estamos imersos num universo de milagres todos os dias, toda hora, é que a gente elege alguns que a gente não sabe explicar. Aqueles que a gente não sabe explicar, a gente então usa essa palavra. E os que a gente já tem alguma explicação, a gente, portanto, tem uma lógica por trás disso. Portanto, para o Espiritismo, fica muito fácil a gente dizer assim, talvez se não existam milagres, né, como dizia o Albert Einstein, não existem milagres. Mas se a gente olhar assim com cuidado, nós vamos dizer que realmente quem tem razão é a nossa querida Xuxa, quando diz assim, olha, que na verdade a gente tem que ver que tudo é milagre mesmo, que a vida é um grande milagre acontecendo e se renovando todos os dias aos nossos olhos, e que nessa contemplação a gente pode entrever um pouquinho da grandeza divina, sabe, na qual nós estamos inseridos.
Estou te ouvindo, som. Opa! Foi? Não estou te ouvindo. Agora sim. Acho que não tinha saído do microfone, foi eu que errei. Então, nós chegamos num ponto que Kardec vai dizer assim, olha, milagre depende da acepção da palavra. Ele vai dizer assim, na etimologia, milagre significa o quê? Uma coisa extraordinária, uma coisa admirável de se ver. Mas hoje, né, em dia, se atribui um poder divino a isso, contrário às leis comuns da natureza. E o que é importante a gente olhar na doutrina espírita? Se a gente está falando sobre o maravilhoso e o sobrenatural, é importante a gente dizer o seguinte, que a doutrina espírita, ela vai, através dos fenômenos espíritas, explicar racionalmente tudo o que acontece de acordo com essa lei de causa e efeito que você já explicou a origem no materialismo científico. Então, a gente vai olhar para tudo isso e vai explicar de uma forma racional, derrogando essa questão do maravilhoso e do sobrenatural. Então, todos os dias, realmente, indo de acordo com o que você falou, se nós formos olhar o milagre do ponto de vista dos ignorantes, que é o que Kardec traz aqui, mas não é ignorante no sentido pejorativo, tá, gente? É no sentido de ignorar algo. Acontecem milagres, porque, como você disse, a gente não tem exatamente a noção de como o cabelo cresce, porque não estudamos isso, alguém deve ter no mundo, alguém vai contar para a gente, a medicina, a biologia, mas não é um conhecimento nosso, então realmente parece um milagre. E é importante a gente contextualizar isso, porque nós estamos vivendo uma época de muito obscurantismo, né, Elias? Onde, principalmente, professores, escolas estão sendo atacados por esse fundamentalismo que quer justificar tudo pelo primeiro dia da criação da Bíblia, por exemplo. Então, a gente já está quase chegando aqui ao final do nosso tempo. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre realmente reforçando essa questão do maravilhoso e do sobrenatural, para a gente faça suas observações finais aí que você gostaria de colocar para o internauta. Você mexeu numa questão complicada e muito importante nesse momento, né, Carla? Que é essa questão desse, eu acho que a palavra mais adequada, sim, retrocesso que nós estamos vivendo, sobretudo na área da educação. Né? Para a gente falar para as crianças a respeito de Deus, a gente não precisa negar o que já está suficientemente comprovado nos terrenos da ciência. As pessoas têm, a gente traz ainda um atavismo de, assim, que parece que as pessoas sentem que se a gente tem uma explicação científica para um fato, que isso é negar Deus. Isso é uma visão muito equivocada de ciência. Né? Usando mais uma vez o Einstein, ele dizia que a cada nova descoberta da ciência eu entrevejo Deus. Essa frase é questionada se é atribuída a ele, né? Porque ele tinha uma vertente também de ateu, né? Mas assim, a cada descoberta da ciência eu percebo a grandeza por trás disso. Então, nós não precisamos, nossas escolas, nossos professores que sejam evangélicos, por exemplo, não precisam ter receio da explicação que a ciência traz. Porque Kardec mesmo diz isso, não no Livro dos Médiuns, mas lá no Livro dos Espíritos, ele diz assim, olha, que muito ao contrário do que se pensa, que as descobertas da ciência diminuem a grandeza de Deus, ao contrário, elas aumentam essa percepção da grandeza de Deus. Então, quando a gente vê falar de voltar a ensinar criacionismo nas escolas, olha, a gente não ter entendido, né, a grande descoberta que o Charles Darwin fez, que até nem só foi ele, foi o Wallace, até hoje eu estava vendo aí, né, no grupo aí, tem um árabe também, que já tinha essa tese bem antes. Então, assim, a gente não precisa ter receio de que isso contradiga o que a gente sabe sobre Deus. Não, pelo contrário, quando a gente percebe as explicações que a ciência vai conseguindo compreender, nós vamos perceber que Deus é muito maior do que tudo que a gente imaginou até então. Então, eu diria que a gente tem que tomar muito cuidado, né, que a ciência, na medida que ela destrói uma crença nossa em algum milagre, e aí o Espiritismo faz isso em muitas situações, mostrando que, na verdade, não há nada de sobrenatural, que há uma explicação racional para isso, quando a ciência destrói uma das nossas
âncoras da crença em Deus, ela está dizendo, olha, essa crença sua é muito singela, tem uma melhor aqui para você, que tal? Né? E vai mostrar um Deus muito mais grandioso, uma divindade que faz muito mais sentido, sabe? E que a gente só descobre na medida que a gente amplia o nosso olhar através da ciência. Eu acho que é muito preocupante esse movimento fundamentalista, porque ele, ao invés de engrandecer Deus, ele amesquinha Deus. Ele nos coloca numa situação muito pequena, né, realmente, de querer dar um passo atrás, que nem se disse, né, um processo, porque nós já conseguimos, né, e o Kardec, na época dele, já dizia assim, olha, a gente tá bom, a gente pode aceitar os fatos maravilhosos, só que então nós vamos explicar isso, porque a superstição propriamente dita é uma crença, não é algo científico, e nós estamos falando aqui de algo científico, então vamos explicar como é que isso acontece, que foi o que ele fez com a mesa girante. Ele foi lá, e nós vamos conversar sobre isso ao longo dos próximos capítulos, mas ele foi lá estudar por que aquela mesa girava, como é que era, o que estava por trás, se tinha alguém, se não tinha. Então, é muito importante essa racionalidade na hora de lidar com as coisas, mesmo com o transcendente, porque senão a gente acaba caindo nessas coisas que a gente tem ouvido, que são absurdas. Por que o copo mexe hoje, né, Carla? Por que o copo mexe? Por que o copo gira em cima da mesa? Por que o copo aponta as letras? Como é que isso acontece, né? A gente precisa ter essa tranquilidade, de ter a explicação racional, lógica para o fenômeno, sem medo de que isso afete a nossa crença na divindade, né? Na existência de Deus. Essa do copo, só, eu já vou encerrar aqui, que a gente está dando nosso tempo, mas, assim, só por curiosidade, eu nasci em família espírita, então nunca tive outra filosofia de vida. E quando eu fui, uma vez me puseram num grupo para brincar disso, de amigas, aos 14 anos, quando eu cheguei, o copo falou, agora parou, não brinco mais. Chegou alguém que entende um pouquinho, não vai dar jogo. Eu fiquei frustrada, me sentindo uma boba. A Carla entrou, o copo foi embora. Não, aconteceu comigo também, Carla. Quando eu fui na sessão, não aconteceu nada. O pessoal ficou tão frustrado, mas Elias, toda vez dá certo. Foi só você chegar, atrapalhou tudo. Foi muito interessante. A gente tem a explicação, então os espíritos falam, bom, vamos zombar de quem? Que agora chegou para explicar aqui. Não tem a gente ficar zombando, ficar fazendo essa brincadeira, né? Mas nós não recomendamos essa brincadeira, inclusive porque ela pode trazer algumas condições sérias, né? Então, assim, não estamos recomendando, mas há alguns anos atrás isso se fazia, como também acontecia com as mesas girantes, virou, né, era meio que espetáculo, né, todo mundo fazia, brincava e achava que não tinha consequência, mas nós não recomendamos isso. Então, Elias, vou pedir suas considerações finais para a gente encerrar o programa de hoje. Olha, eu queria só voltar nessa questão do maravilhoso sobrenatural. E eu acho que a gente tem a grande possibilidade hoje de começar a pesquisar esses fenômenos de ordem mental, né? Eu acho que nós estamos diante dessa possibilidade de pesquisar os fenômenos de ordem mental com novos métodos, com novas ferramentas, com recursos extraordinários que a gente dispõe hoje. E eu acho que é muito importante que nós espíritas, agora eu vou ter um tempinho para nós espíritas também, dizer assim, olha, que a gente não queira aqui abrir mão do critério que a metodologia científica moderna estabelece para nós, né? Então, assim, não é que nós vamos ficar no materialismo filosófico, mas é para a gente também ter muito cuidado com o critério metodológico que a ciência hoje estabelece, para a gente ancorar na racionalidade, na objetividade, as explicações que a gente possa construir atualmente. Eu acho que esse movimento é muito importante e penso que nós, religiosos em geral, católicos, evangélicos, budistas, seja qual, ou ateus, né, que a gente prime por esse método sem que precise colocar em xeque as nossas crenças, né, porque eu costumo dizer que o domínio da crença é um domínio que é muito íntimo, né, muito íntimo, e que a gente não precisa fazer com que ele se abale porque a ciência não consegue ainda explicar um ou outro dos fenômenos que estão relacionados a esse mundo interior que a gente vive. A ciência tem seu ritmo, tem seu passo, e ela precisa desse cuidado, né? E é através dessas explicações que nós vamos cada vez mais percebendo que nós vivemos num mundo que é um mundo absolutamente amigável para a nossa existência aqui na Terra. Absolutamente amigável. Todos nós estamos num mundo que é de Deus, a gente não precisa ter receio disso. E o que a gente não compreende é o que a gente ainda não conseguiu explicação adequada e satisfatória.
mas que através da ciência mesmo nós vamos alcançar essas explicações melhores, mais consistentes, e a gente tem que apostar na força da ciência para isso, na capacidade da filosofia de nos apresentar questões que ampliem o nosso entendimento. A gente tem que resgatar a importância dessas duas áreas, porque elas são sustentáculo para a nossa busca de espiritualidade. É assim que eu vejo, e quero compartilhar essa certeza de que nós estamos no caminho certo quando a gente ancora a nossa espiritualidade na racionalidade, tá? No questionar filosófico, no objeto de pesquisa da ciência. Legal. Eu queria só finalizar trazendo aqui alguns pontos que Kardec vai dizer, porque vão ser importantes para os próximos capítulos que nós vamos estudar aqui. Então, ele vai dizer assim: todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações, e fundamentam-se na lei da natureza. Nada tem de maravilhoso ou de sobrenatural. E que o espiritismo, ele reconhece o fundo de verdade das crenças populares, o Elias estava falando de crenças, mas de modo algum da solidariedade a histórias fantásticas, porque a gente ouve muito isso em casas espíritas, fora dela, na internet, nós somos muito questionados: mas aconteceu isso e aquilo, isso aí é espírita. Não. Então, julgar o espiritismo pelos fatos que ele não admite é uma prova de ignorância. De novo, de ignorância no sentido de que não entende o que está acontecendo. Por isso que é importante o estudo deste livro, porque o espiritismo vai explicar as causas e as consequências dentro desse tripé: ciência, filosofia e religião. Então, muito obrigada para vocês que nos acompanharam hoje aqui no Caminhos do Espiritismo, dentro do Paz e Bem. E obrigada ao Elias. Lembrando que o Sejus tem uma página no Facebook, onde você pode curtir. Nós temos o nosso canal, onde o Elias também tem vários programas lá gravados, e o grupo todo tem muita coisa lá. E se você gostou desse vídeo, curta ele e se inscreva no canal Paz e Bem. Um beijo, Elias, muito obrigada. Valeu, Carla, valeu, pessoal, um abração para todo mundo. Muita paz e bem. Paz e bem.